Olá, bom dia a todos e a todas. Fazer esse ao vivo aqui hoje para explicar um pouco não, né? Explicar lá o que ocorreu na mesa de negociação salarial, né? Dos servidores públicos. Isso é primeiro ficar destacar aqui nessa inicial, né? Para todos que a mesa que está tendo de discussão, as duas mesas que nós tivemos de discussão, é uma discussão dos servidores públicos e não da categoria, em particular, do magistério superior. Tá? Então, primeira coisa que a gente coloca aqui para vocês, tá certo? Porque isso tem uma diferença muito grande. Uma outra coisa que eu quero destacar dessa reunião que nós tivemos na última terça-feira é uma palavra que soou tanto do lado por parte da mesa de negociação do governo federal, quanto dos que estavam presentes a esta segunda mesa, que é uma negociação emergencial. Isso tem tomado muita força e direciona concretamente como está sendo esta reunião, essas duas mesas de negociação. Nós sabemos que por aí tem vários números, várias propostas circulando, mas efetivamente o que há de concreto nessa negociação ou nessa segunda mesa de negociação. Então, começar dizendo a vocês que nós tivemos a primeira e a segunda mesa. Então, surgiram alguns números que não são números oficiais, ou seja, números documentais que norteiam a discussão dessas mesas de negociação. Então, primeiro, só resgatar, porque tem alguns percentuais, 27%, 19,9%, 9%, mais 44% de vale alimentação, ou seja, há uma sopa aí de números e letras que estão meio que confundindo toda a nossa categoria, tá certo? Então, lembrando que essas mesas de negociação não é próprio da categoria do magistério superior ou de qualquer outra categoria. É uma mesa de negociação dos servidores públicos. Isso é importante porque aí vão surgir duas siglas e duas entidades que estão sentadas à mesa, que é a FONASEF, que é a Federação dos Servidores Públicos Federais, e a FONACAT, que é o fórum que representa aí as carreiras típicas de Estado. Okay? Então são essas duas frentes que foram convidadas ou fizeram presente na primeira mesa de negociação. Então, ao sentar à mesa, essas duas representações, da qual faz parte o ANDES na FONASEF, levaram as perdas que nós destacamos durante os últimos anos. Inclusive, é preciso lembrar que ano passado, né, com aquela famigerada PEC 32, foi levada para o governo anterior uma perda de 19,9% àquela época. Então, aquela perda era 19,9%. E isso que nós solicitávamos ao governo, que seria uma reposição das perdas em relação ao processo inflacionário. Então, virado o ano, essas perdas hoje, tanto pela FONASEF quanto pela FONACAT, representariam 27%. Tá? Então, quando se sentou à mesa, a primeira mesa de negociação, as duas representações levaram ao governo essas perdas, não desconsiderando outras perdas históricas. Porque durante essa segunda mesa de negociação, foi destacado que há uma variação de 35% a 45% de perda nas diversas categorias, umas mais, outras menos. Ok, então o documento apresentado na primeira mesa de negociação do governo foi um índice de 7,8%, mais 44% de reajuste no Vale Alimentação. Então, este é o único documento, é o único percentual oficial apresentado pelo governo federal. Não existe nenhuma outra proposta por parte do governo. Eu estou dizendo isso porque saíram algumas tabelas que indicavam, né, parece que em maio, se não avançasse a negociação, de 9%. Esse 9% nunca saiu do documento oficial por parte do governo. Tanto na primeira reunião, na primeira mesa, como na segunda mesa, a única proposta concreta colocada no papel pelo governo são os 7,8% mais os 44% do Vale da Alimentação. Então, para destacar aí que esse Vale Alimentação, esse aumento do Vale Alimentação,
traz um entrave, em particular, para a nossa categoria dos professores, que diz respeito aos aposentados. Então, pelo menos para mim, para boa parte da diretoria aqui da DUF, por que não dizer toda a diretoria da DUF, nós temos a consciência de que, em se fazendo isso, você vai abrir um fosso entre os ativos e os inativos, né? Então, essa questão do Vale Alimentação. Então, na segunda reunião, né, essa segunda mesa, que foi feita na última terça-feira, tem aí uma crítica por parte do Andes no seu formato, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas vamos falar primeiro sobre os percentuais. Então, houve uma reunião pela manhã, lá na sede do Andes Nacional, em Brasília, em que estiveram presentes os representantes da FONASEF e da FONACAT. Então, o documento que foi levado à tarde para o governo é um documento que pede um reajuste de 13,5%. Tá? Então, ao invés dos 7,8%, eles pedem colocar à mesa uma reposição de 13,5%. Baseado, lastreado em estudos que fizeram, que demonstram que dos 11,2 bilhões deixados no orçamento para esse ano, apareceu mais dinheiro, porque o governo, por exemplo, teve uma maior arrecadação de tributos agora no mês de janeiro. E também apontam estudos onde mostram que é possível crescer além desses 7,8%. Então, no documento que vocês podem encontrar na página da FONACAT, né, você vai ter lá 13,5%, mas não fala nessa questão do aumento dos Vale Alimentação. Então, documento apresentado, 13,5%. Porém, foi colocado nessa discussão que é 13,5%, e se porventura quiserem fazer o aumento do Vale Alimentação, que faça nos moldes do que é o valor hoje pago aos servidores dos judiciários. Inclusive, Humberto Costa, senador, tem um projeto dentro do Congresso Nacional, no Senado, para que haja essa equiparação do Vale Alimentação em nível de executivo, legislativo e judiciário, ok? Mas, concretamente, 13,5% que foi colocado à mesa. Aí vem a questão, que falei ainda há pouco, da metodologia que tem sido destacada pela representação nossa lá do Andes, tá? Na primeira reunião, na primeira mesa, se faziam presente somente a FONACAT e a FONASEF, tá certo? E aí, nessa segunda mesa, inclusive foi modificado o local da reunião, que antes era lá no Ministério de Gestão e Pessoas, e passou para o auditório do DENIT, lá em Brasília, num auditório. Isso fez com que o número de participantes praticamente aumentasse em muito. Por quê? Porque vieram outros sindicatos, outras entidades, que não se sentindo representados pela FONASEF ou pela FONACAT, tiveram espaço nessa reunião. Então está aí a discussão dessa metodologia de trabalho, porque antes era só a FONASEF e a FONACAT, né? E aí, de certa maneira, o Andes abre mão, né, de discutir as perdas da categoria nesse primeiro momento, para discutir as perdas dos servidores, se alinhar às outras categorias sobre as perdas gerais que nós tivemos para os servidores públicos. E aí destacar, tá, gente? É colocado a todo instante que estas mesas de negociação têm um caráter emergencial. E já foi apontado nessa segunda mesa, já tinha sido acordado com as categorias, e depois que nós discutirmos essa reposição emergencial, será aberto de imediato as negociações para 2024, 2025, 2026, e aí sim por categoria. Então, nessa reunião, nessa segunda mesa, a crítica é essa. A FONASEF e a FONACAT estavam pedindo de forma linear para todos os servidores públicos, nesse caráter emergencial, tá? Nessa negociação emergencial, e futuramente abrir por categoria. Fato que quando o governo abriu para as entidades que não se sentiam representadas, meio que criou aí uma celeuma, porque as categorias que subiram ao público para poder falar, estavam falando de problemas por categoria. E nós estamos discutindo os servidores públicos como um todo no nosso país, tá? Então, é 13,5%. Na questão dos aposentados, também foi colocado, em diversas falas, foi colocado o problema dos aposentados. Uma das questões que foram levantadas lá é a recomposição das perdas do auxílio saúde per capita, porque isso
ajudaria também aí aos aposentados, tá certo? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Sim, na fala da FONASEF, da FONACAT, tem a questão da PEC 32, que ela ainda está lá no Congresso, e isso traz sérias perdas para nós que fazemos o serviço público, tá certo? Ao final da reunião, nós tivemos a fala do Sérgio Mendonça, que lá estava representando o Ministério de Gestão de Pessoas, e ele colocou o seguinte: ele não teria o poder de decidir com as reivindicações feitas pela FONASEF e pela FONACAT, que volto a destacar, no documento que está na internet, ele fala numa recomposição de 13,5%. Até colocado pelos colegas que isso oneraria o orçamento em talvez entre 1 a 2 bilhões do que tem reservado lá no orçamento. Tá? Mas o Sérgio Mendonça falou que não tinha essa autoridade para poder fazer uma contraproposta naquele momento, mas que estava se comprometendo a voltar na terça-feira, naquele dia, para conversar com a ministra da Gestão em Pessoa, para poder ver o que poderia ser feito, inclusive colocar nos sistemas dele o impacto dessas nossas solicitações, e também teria que ter uma reunião entre os ministros que cuidam do orçamento, que é o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, e mais um ministério agora que não perdi a memória, tá? E a própria ministra de Gestão de Pessoa, para discutir qual seria esse impacto no orçamento. E ele tinha pedido que em uma semana a gente voltasse para fazer a discussão, ou seja, na próxima terça-feira, que tivesse a terceira mesa de rodada aí para essa discussão do aumento, tá? E que, naquele presente momento, o horizonte do governo são os 11,2 bilhões de reais que estão reservados nesse momento. Uma questão que é preciso destacar é que, como essa mesa ela está avançando para a próxima semana, possivelmente o mês de março não seria o mês do reajuste. Então, possivelmente, esse reajuste, da maneira que falaram lá, ficaria para abril, né, deste mesmo ano. Então, já perderíamos aí um mês de março, tá? Então, ficou de voltar, mas aí foi feita uma proposta lá pelas entidades sindicais, se possível, que o governo nos enviasse na sexta-feira, né, um documento dizendo a contraproposta do governo em relação à proposta que nós fizemos. E aí o Sérgio Mendonça disse que, ok, nós vamos fazer, nós vamos até sexta-feira mandar para vocês, dizendo se tem condições de atender, se não tem condições de atender, se permanece os 7,8%. Até sexta-feira ficou da tentativa de ser enviado o documento para as entidades, para que as entidades pudessem ter tempo de discutir, e aí sim, na terça-feira, ter a terceira mesa de rodada de negociação. Então é isso que a gente captou lá nessa segunda mesa, e aí eu vou só fazer aqui um extrato para a gente ficar bem claro de toda essa fala que nós tivemos aqui. Primeiro, a proposta oficial do governo, que permaneceu na segunda mesa, 7,8%, mais os 44% do Vale Alimentação. Contra a proposta apresentada pela FONASEF e a FONACAT, um aumento de 13,5%. As questões por categorias ficariam pós essa negociação, que tem sido chamada uma negociação emergencial. Então, temos que ficar aguardando até a sexta-feira, ou sábado, quando vai ser enviado o documento, e aí na terça-feira, se ficar mantida a terceira mesa de negociação para o governo dizer se corrobora com a nossa proposta, se não corrobora e quais os passos que vamos tomar. Mas muito além do que isso, é preciso lembrar também que aqui no caso lá do FEBEM e também das demais categorias, isso não vai ser batido martelo na terça-feira. Vai ser discutido novamente. Se chegar a um acordo entre o governo e as entidades que estão nos representando, aí vai ser enviada essas propostas para que se façam as assembleias pelo país, pelas categorias, e aí dizer se aceita ou não esse acordo que será apresentado na próxima terça-feira pelo governo federal. Então é isso que a gente tem a explicar. Eu fiz aqui algumas anotações, mas são esses pontos de destaque da segunda mesa de negociação salarial que está sendo considerada como uma negociação emergencial. Ok? Então, um abraço a todos aí.
Lembrar que a DUFB esteve presente nessa segunda mesa, com outras entidades sindicais, como o pessoal de Campina Grande, como o pessoal de Juiz de Fora, como o pessoal de Pelotas e outras entidades que se fizeram presente. É isso. A DUFB, lá em Brasília, na segunda mesa de negociação. Quem tem sindicato nunca está só. Um abraço.